Olá, pessoal! Como muitas pessoas têm me perguntado a respeito do final dos tempos, do Apocalipse, de todo o contexto que nós estamos vivendo, se isso tem a ver ou não, então decidi falar aqui para vocês a respeito do que a Bíblia diz, do que Jesus diz sobre o final dos tempos, ok? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e de que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui, Jesus, nesse livro de Mateus, está explicando para os seus discípulos, porque eles perguntaram que sinal haverá do fim do mundo, da consumação dos séculos, né? E Jesus começa a explicar o que haveria de acontecer. Aqui é só o comecinho que ele está falando, né? E eu vou tentar resumir para vocês, porque é um assunto bem complexo, né? A aula que eu dou, ela dura 7 dias, né? Mas eu vou tentar resumir aqui para que vocês entendam mais ou menos e que a gente possa imaginar em que período nós estamos passando, né? Então aqui Jesus, a primeira coisa que ele fala é sobre o princípio das dores. Esse texto que nós lemos se chama Princípio das Dores. E o que acontece nesse princípio das dores? Que é um período difícil que antecederá o período do fim. Né? Então ele fala aqui que haveriam falsos cristos e falsos profetas, em Mateus 24, 5, e depois no 11 ele fala novamente. Isso também está escrito lá em Apocalipse nos capítulos de 1 a 3, em que ele fala, ele ensina para as igrejas o que é o verdadeiro ensinamento, o que é o verdadeiro evangelho, né? Como eles se posicionarem, e para nós não acreditarmos em falsas profecias ou falsas ideologias, falsas filosofias de vida, modos de encarar a vida, né? Porque o mundo, ele passa vários tipos de filosofia para nós. Né? Você tem que viver assim, tudo por dinheiro, você tem que conseguir o seu sucesso a qualquer custo, né? Então assim, são ideais, são filosofias, você é livre para fazer o que você quiser, sem consequências, né? Porque Jesus também fala que nós somos livres, mas nós temos as consequências dos nossos atos, né? Então, assim, o mundo traz filosofias e traz crenças que não são as crenças verdadeiras, que não são aquelas crenças que vão te levar ao conhecimento realmente do Pai. Então ele fala que nos últimos tempos haveria muitos tipos de filosofias, falsos cristos, falsos salvadores da sociedade, falsos profetas, né? Mas que nós tomássemos cuidado, porque aqui fala que enganaria a muitos esse tipo de situação. Então, a primeira coisa que Jesus fala é sobre isso. Depois, em Mateus 24, 6, ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Então, existiriam guerras e ameaças, né, de guerras nesse tempo. Lógico que isso tudo fica numa constante progressiva, né? No começo, um pouco de guerra na humanidade, depois vai aumentando o poder bélico, né? Vai aumentando a gravidade de cada guerra e assim vai indo, né? Então, ouvireis guerras, rumores de guerras, mas isso ainda não é o fim, é o princípio do fim. Depois ele fala que haveria, no versículo 7, fome em vários lugares, né? Essa fome adviria do quê?
Provavelmente das situações de guerra. Você veja que lá na Síria, por exemplo, as pessoas que ficam naqueles acampamentos, né, os refugiados, eles têm fome, eles têm privação de várias coisas na vida deles, né? A saúde deles fica em estado muito complicado, eles não têm a liberdade própria de ir e vir. Então, tudo isso traz uma situação de imunidade baixa, né? E as pessoas começam a adoecer. As guerras trazem prejuízos econômicos, levam à fome, né? Então, as pessoas também vão adoecer por fome. Aqui mais para frente vai falar, né? Então, assim, os prejuízos das guerras vão trazer a fome. Por exemplo, um outro aspecto. Nós tivemos agora essa pandemia. Muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar, parar os seus ofícios e com isso também não tiveram rendimentos. E se ficar esperando esse rendimento aí tá meio difícil, né? Isso daí do governo, né? Ele até ajudou tudo, mas tem pessoas que não estão conseguindo pegar, tem outras que não foi aprovado, né? Mesmo assim o valor é impossibilitado da pessoa ter uma vida digna, né? Assim, é só para uma ajuda assim, de emergência, né? Então muitos passaram fome. Eu conheço pessoas que passaram fome, nós tivemos que distribuir cestas básicas, né? Ajudamos pessoas porque, através de outras pessoas que doaram, né? Fizemos todo um movimento porque pessoas passavam fome e pessoas que tinham emprego, que tinham empresas que faliram, né? Então, várias situações no final dos tempos vão contribuir para que haja fome em vários lugares, como disse aqui. Depois ele fala no versículo 7 de terremotos. Os terremotos também, se você for estudar lá sobre o histórico dos terremotos, ele vem subindo num constante, né? E os terremotos, os últimos terremotos, têm ficado na escala Richter num valor mais alto do que normalmente se encontrava, como se estivesse um pouco instável abaixo da superfície da Terra, né? Então a gente sabe que isso também vem aumentando ao longo do tempo, quando você estuda. Depois ele fala sobre a perseguição e morte dos cristãos, no versículo 9. E você sabe, a gente vê pela televisão, né, e sabe de vários cristãos que são mortos em outros países porque estão simplesmente ali falando do evangelho. Quando a gente tem liberdade de falar o nosso pensamento. O outro aceita se quiser, né? Mas todos deveriam ter a liberdade de expressar o seu pensamento. E só por expressar o pensamento do cristianismo, pessoas são mortas, né? No Oriente, ali no Oriente Médio, nos países do Islã. Alguns extremistas, né, levam a essa situação. Então veja que Jesus já falou que isso viria a acontecer. Tudo isso nós já estamos vendo, ok? Depois ele fala que haveria, no versículo 12, multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Isso também não é novidade para quem está vivendo na nossa época, né? Nós sabemos que as pessoas têm ficado cada vez mais insensíveis, as pessoas têm se voltado até contra os da própria casa, né? Por causa dos seus próprios interesses. O egoísmo tomou conta do ser humano, né? Há um tempo atrás, quando eu era pequena, que a gente, por exemplo, entrava num ônibus, estava ali no ônibus ou no trem, você levantava para a pessoa mais idosa sentar, né? Mas porque você achava certo. Não porque tem uma lei ou um banco ali destinado para aquela pessoa, né? Hoje em dia as pessoas fingem que estão dormindo, não dão lugar, né? As pessoas eram mais educadas umas com as outras, mais gentis, né? As pessoas se preocupavam mais com as outras. Isso é uma coisa que eu vivi na minha pele, que eu tô vendo, né? E ao longo do tempo isso foi mudando completamente. As pessoas são muito insensíveis. Os filhos já não obedecem tanto os pais, né? Os filhos estão bem rebeldes. Tirando os que são cristãos, os outros estão bem complicados, né? Então a gente sabe que ao longo do tempo as coisas iriam acontecendo. A gente vê cada coisa, né? Que nem filhos que matam pais, pais que matam filhos. Isso são notícias que a gente vê no noticiário, né? Eu já evito até de ver noticiário, de tanta desgraça que a gente vê, né? Então veja que todas essas coisas já estão acontecendo. E depois, por último, ele fala que o evangelho seria pregado em todo o mundo. E aí então, no versículo 14, então viria o fim. Então agora, o que nós estamos vivendo, eu creio, é um prenúncio do que está por vir. Nós ainda não estamos naquela parte que se chama a grande tribulação da Bíblia, onde muitas coisas vão acontecer horríveis sobre o planeta, e diz a Bíblia que as pessoas iriam ter vontade de morrer e não iam conseguir. Imagina só a situação
que estaria, né, acontecendo no planeta. Então agora essa época que nós estamos vivendo é uma época que está vendo esse palco ser montado para que essas coisas aconteçam. Aí você me pergunta, e o coronavírus, né? Será que ele veio para trazer o fim do mundo? Será que isso vai trazer alguma consequência daqui para frente maior? A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria pestes, mortandades, enfermidades, né? Que iriam surgir e que iriam dizimar grande parte da população do planeta. O coronavírus, eu creio, é uma dessas pestes. Existirão outros vírus, existirão outras doenças, outras bactérias, né? Provavelmente, segundo diz a Bíblia, e que trarão muito prejuízo à humanidade. Então, o coronavírus é um deles. Coronavírus. A gente ouviu falar sobre o ebola, a gente ouviu falar de uns tempos, né, para cá do vírus da AIDS, que antigamente não se falava sobre isso. Então, são todas pestes novas, doenças novas que têm surgido e que têm trazido grande prejuízo e matado grande número de pessoas, né? Então, assim, pelo quadro, pelo cenário mundial, a gente está vendo que aparentemente está voltando tudo à normalidade, em alguns países já, em outros menos, ainda estão numa fase de pico, outros já estão no platô, outros já venceram, né, essa pandemia. Mas, assim como esse vírus veio, pode vir outros e ainda piores. Já pensou um vírus que é passado apenas pelo ar? Não é nem por gotículas de saliva, nem porque você põe a mão na boca ou no olho, né? Só de você respirar um outro ar que uma outra pessoa respira, você fica doente, né? E morre. Então, assim, a gente não sabe o que vem por aí. A Bíblia mostra um cenário bem complicado. Porém, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é esse momento, assim, dessa preparação, né? Você veja que só por causa dessa pandemia, que praticamente parou o mundo, a gente já notou que os países começaram a se unir, começaram a se ver como é que eles fariam, conselhos mundiais a respeito de como tomar decisões, né? Isso é um passinho assim, ó, para o governo global, né? E esse governo global vai ser usado pelo anticristo. Nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, uma situação de caos no planeta pode levar, sim, a uma união, uma resolução de um governo mundial que possa trazer uma solução, entre aspas, né, para aquele caos. Então, tudo isso está dentro desse pequeno pedacinho aqui que Jesus falou, de princípios das dores. Depois ele fala que ia começar o fim. E aí ele fala que, através desse período que a gente chama de grande tribulação, né, a primeira coisa que aconteceria seria o aparecimento da besta, ou do anticristo, como nós conhecemos, né? Então, no versículo 15, ele diz assim, ó, do Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sob o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então veja só, como ele fala aqui, esse abominável da desolação, né, que vai se sentar no lugar santo, que vai querer ter a forma de Deus, vai querer se expressar como Deus, é o que nós chamamos da besta, ou do falso profeta, do anticristo, amém? E lá no profeta Daniel, quando você for ler o livro de Daniel, ele também fala, ele também teve visões e profecias sobre o final dos tempos. Também em Apocalipse, nós temos que ler sempre os livros juntos, né? Então, o profeta Daniel, o livro de Mateus, o que Jesus falava, Apocalipse, quando Jesus aparece para o apóstolo João, né? Então, nós, lendo sobre essas coisas, conseguimos fazer um cenário, mais ou menos, do que Jesus estava falando aqui. E aqui ele fala que haveria grande tribulação, como nunca houve, nem nunca haverá. Você imagina a situação do planeta, o que vai acontecer aqui. Né? Então, a primeira coisa que acontece é esse governo mundial, esse abominável da desolação. Você vai entender melhor sobre o anticristo, porque é falado também lá em Apocalipse sobre isso, né? Nós vamos discutir daqui a pouco. Ele fala também que nessa parte
né, nesse período, iriam ter falsos profetas operando grandes sinais, ou seja, não é só Deus que faz milagres. O inimigo também pode usar de forças ocultas e operar sinais. E as pessoas vão se enganar por causa daqueles sinais. Então não são os sinais ou as coisas metafísicas que mostram quem é Deus e quem não é Deus. O que mostra quem é Deus é a palavra verdadeira dele, é o ensino, é a essência. É isso que mostra quem é Deus e quem não é. Se você souber o que está escrito na Bíblia, você não vai ser enganado, né? Assim como eu sempre falo, se você conhece o dólar verdadeiro, se alguém te der um dólar falso, você vai perceber. Agora, se você não souber, você vai levar como se fosse um dólar normal, não é assim? Então, a mesma coisa assim, se você conhecer a palavra, ninguém vai te enganar. Mas se você não conhecer e não estudar, essas falsas ideologias, esses falsos ensinamentos podem te alcançar, né? Depois ele fala que haveriam sinais nos céus, que o sol e a lua iriam escurecer, que as estrelas iriam cair, que os poderes do céu seriam abalados. Lá em Apocalipse 6, do versículo 12 ao 17, também fala sobre essas coisas. Então você veja que sinais iriam acontecer também na natureza. Coisas iriam acontecer que inclusive iam tampar a luz do sol, a luz da lua, né? Como terremotos, como erupções vulcânicas, como bombas atômicas. Algo iria acontecer que aquela fuligem que ficava no ar impediria que a gente visse a luz do sol ou a imagem da lua e das estrelas, assim por diante. Depois ele fala que os poderes do céu seriam abalados. Então, existiria algum sinal, alguma coisa que aconteceria na relação da Terra com outros planetas, da Terra com o Sol e assim por diante, né? Depois ele fala, mais para frente, ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, sobre o arrebatamento. Primeiro, nós vamos nos encontrar com Jesus, depois é que ele vai voltar aqui para a Terra. Tá? Tem muita gente que faz confusão, a vinda do Filho do Homem, essa vinda é o que? Ele vai vir aqui reinar, a gente vai subir, mas ele vai vir, né? Todo mundo ficava perguntando assim. Então, na verdade, é assim. O que Jesus fala? Que num determinado momento, quando ninguém espera, tá? Ninguém sabe o dia nem a hora, muitos serão tirados do planeta. Serão como se fosse assim. As pessoas que não acreditam em Cristo vão falar que foi uma abdução extraterrestre, né? Então, nós vamos ser teletransportados, tá? Deste planeta para um outro local. E para o mundo espiritual, para um outro local, físico, Deus é que sabe para onde nós vamos. Nós vamos estar com Cristo. E diz que na hora que ele vier, se tiver uma fazendo uma coisa e a outra fazendo outra, uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. Se tiver dois homens trabalhando, um será levado e outro será deixado. E qual vai ser o critério de Jesus para levar ou para deixar alguém? Pois é, quem ficar vai sofrer a grande tribulação, os efeitos piores da grande tribulação, né? Então, é uma forma de Deus poupar aqueles que são seus, dos efeitos finais dessa tribulação. Não se sabe ao certo, existem várias correntes de estudo, se o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação, né? Então, a Bíblia não especifica o tempo, não dá pra gente saber. Então, cada um imagina, olha, eu acho que vai ser assim, por causa disso, eu acho, né? O que todos sabem e que está escrito na Bíblia é que nós vamos ter esse arrebatamento. E nós sabemos, pela equação de Einstein, né, que E igual a mc ao quadrado, que se um objeto assumir a velocidade da luz ao quadrado, ele se torna energia. Então, o que Einstein falava nessa equação? Que coisas materiais podem se tornar não materiais em determinado momento. Basta que ele assuma uma quantidade de energia, né, que o leve a uma velocidade da luz ao quadrado, né? Nós não temos essa máquina aqui na Terra ainda, né? Mas a energia que vem de Deus pode sim movimentar os nossos átomos de forma que a gente possa se teletransportar ou se desmaterializar, né?
mudar a nossa essência, mudar a nossa forma de existir. Então, o arrebatamento não é uma história da carochinha, é uma coisa que é bem possível de acontecer. Basta que haja uma fonte de energia suficiente para que isso aconteça. E nós sabemos que Deus controla tudo, né? Ele é o criador de tudo, ele é a fonte de toda energia. Então, em um dado momento, nós vamos ver Jesus e vamos ser levados, como num piscar de olhos. Diz a Bíblia assim, como um relâmpago que sai do ocidente e vai para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa primeira vinda, em que nós que conhecemos a Cristo, nós que temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós que aceitamos o sacrifício de Jesus, vamos ser levados às nuvens, né? Vamos levados ao céu, a essa outra dimensão, através do arrebatamento. E depois que acontece a retirada dessas pessoas da terra, essas pessoas que têm o Espírito Santo dentro deles, começam a vir algumas situações bem complicadas para o planeta. Que aí nós vamos também ver lá em Apocalipse. Eu vou citando para vocês, tá? Porque para a gente ler não dá tempo, é muita coisa, né? E depois que acontece todo esse período da tribulação, que eu vou abrir um parênteses daqui a pouco, aí sim é que vai vir a reunião das nações perante Deus, vai ter o grande julgamento, e aí virão os novos céus e a nova terra. Mas isso nós vamos falar agora com mais detalhes, tá bom? Então, quando você lê lá em Apocalipse, se você quiser abrir e ir acompanhando comigo, lá em Apocalipse, logo no comecinho, o apóstolo João, ele tem uma visão de Jesus, né? Com vestes brancas, com olhos como se fosse uma chama de fogo, ele está ali no meio de alguns castiçais, e aí tem toda uma visão simbólica, né? E cada uma das coisas que ele via, cada símbolo, representava uma coisa, né? Quando ele teve essa visão, Jesus começa a contar para ele o que iria acontecer no final dos tempos, né? E depois dessa visão, Jesus começa a falar assim para João: envia uma carta para a igreja tal, e fala isso, 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 envia uma carta para a igreja tal, né? Então foi lá Jesus e falando ensinamentos do que estava acontecendo com as igrejas, do que estava acontecendo com as pessoas que se diziam cristãs, né? Quais eram os erros que elas estavam apresentando, e ele sempre falava: arrependa-te, volta às primeiras obras, volta a fazer aquilo que é certo, né? Porque em breve não terá mais chance de arrependimento, né? Então ele começa a ensinar as igrejas ali como deveria ser o procedimento delas, antes dele falar exatamente sobre o final dos tempos. Depois, ele tem uma visão sobre um livro todo selado, cheio de selos, né? E antigamente, assim, quando uma correspondência era enviada para uma outra pessoa, como você sabia que ela não tinha sido violada ou lida, né? Porque ela era fechada e era colocado um selo. Então, se chegasse com o selo rasgado, você já sabia que tinha sido violada aquela correspondência. Então, aqui existia um selo que era do que Deus iria fazer, da consequência do erro, do mal que existia no mundo, a punição desse mal, ele estava dentro desse livro e de tudo que ia acontecer. Mas ninguém podia abrir esse livro, porque era um segredo de Deus. E aí, lá no céu, né, diz ele na visão, que todo mundo ficou assim: e agora, quem poderá abrir esse livro? Ninguém é digno de abrir esse livro. E aí, nessa visão, os anjos, né, falam: não, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o selo. Então, ele que viveu aqui na terra sem pecado, sem erro, que morreu por nós, que levou os nossos pecados, que venceu a morte, venceu Satanás, ressuscitou e hoje deixa o Espírito Santo viver dentro de nós para nos ensinar todas as coisas e nos levará à salvação eterna. Esse Cordeiro de Deus, esse leão da tribo de Judá, como é o apelido de Jesus, né? É quem abriu os selos. Então eu vou falar para vocês agora um pouco sobre o que acontece depois disso. Então vai ter 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos, tá? São coisas que vão acontecendo em seguida. Eu vou tentar falar assim, hoje vai demorar um pouquinho mais, né, a palavra, mas para que você entenda essas coisas. Então, o primeiro selo, ele vê um cavalo branco, que é como se fosse assim, ele foi lançado para que fosse vencer, né? Então, assim, vai começar uma vitória.
Vai começar uma grande luta, né, na qual haverá uma vitória. Nós vamos ver o que vai acontecer, então, em toda essa luta. O segundo selo, quando é aberto, ele vê um cavalo vermelho, que representa a espada, ou seja, as guerras. Depois, abre-se um terceiro selo, isso tudo acontecendo na visão, só que aqui na Terra vai acontecendo temporalmente, né? O terceiro selo é o cavalo preto, é o cavalo que vai trazer a fome. Então, a fome derivada de várias circunstâncias, como nós já falamos aqui, de guerras, de doenças, de egoísmo humano, né? Desigualdade de riquezas e uma série de coisas. Depois, o quarto selo, ele vê um cavalo amarelo, em que se intensificam as guerras, a fome, doenças, né? Enfermidades, pestes, e fala aqui... feras da terra, ou seja, na tradução também a gente pode interpretar como forças da natureza, ou seja, coisas vão acontecer quando for aberto esse quarto selo, que já vai começar a ficar bem complicado. Por exemplo, tsunamis gigantes, né? Tempestades, furacões, coisas que a natureza, as feras da terra, né? A ira da terra vai suscitar aqui. E ele fala também que os céus seriam... mais para frente ele vai falar dos céus, né? Então aqui seria a guerra, fome, doenças, feras da terra, né? E que seriam as forças da natureza. Tudo isso trazendo grande complicação para o planeta. Você imagina, né? Hoje em dia já ficou difícil só por causa de um vírus. Você imagina tudo isso aqui acontecendo, né? Ao mesmo tempo. Então vai acontecer uma situação de caos no planeta, que vai ser mais uma preparação para que se instale um governo mundial. Depois, no quinto selo, quando ele é aberto, ele tem uma visão daquelas pessoas que morreram pelo Evangelho, que morreram por Jesus e que estão ali, ao lado dele, né? No sexto selo, quando é aberto, ele vê um terremoto, né, muito forte, diferente daqueles primeiros terremotos que nós falamos, né? O céu escurece, a lua fica como sangue, as estrelas caem, como diz aqui, né? Segundo ele viu, ele estava falando como ele estava vendo ali na visão, né? E os céus se abalam. Ou seja, quando há um terremoto muito grande, uma explosão vulcânica, hoje, aqui na Terra, o que a gente vê? Aquela fuligem que fica na atmosfera impede a luz do Sol. E muitas vezes cidades ficam dias sem luz do Sol por conta daquele terremoto, daquele vulcão. E a impressão que se dá da Lua é que ela fica vermelha como sangue, porque o raio de luz ali, ele é distorcido e a gente vê a luz como se fosse vermelho. E as estrelas a gente não vê, né? Como se elas caíssem do céu. Então aqui é uma forma de João falar do que ele estava vendo. É como se ele tivesse sido teletransportado para esse futuro e ele estava ali no meio, mas pensa bem, ele viveu na época do Império Romano. Gente, não tinha eletricidade, não tinha internet, não tinha máquinas, não tinha nada naquela época, né? Era muito primitivo. Então, imagine uma pessoa que viveu nessa época, de repente, né, numa máquina do futuro, né, vai parar nesse lugar e ele fica vendo aquelas coisas. Então, conforme ele vai explicando, a gente tem que entender a linguagem que ele usou, que era a que ele conhecia, para explicar o que ele estava vendo, né? E aí ele vê também 144 mil pessoas que foram separadas de Israel, né, durante o período da tribulação, durante esse sexto selo. Aí abre-se o sétimo selo, o negócio vai complicando. No sétimo selo, há um grande silêncio no céu. Quando a gente faz muito silêncio, geralmente acontece alguma coisa grave, né? Ou você está apreensivo com alguma coisa que vai acontecer, ou você está fazendo um momento de silêncio em luto por algo que já aconteceu, né? Então, houve-se um grande silêncio no céu, como se fosse assim, uma grande expectativa do que haveria por vir. E aí, são tocadas 7 trombetas, segundo ele, lá, onde ele estava, na visão dele. A primeira trombeta, ele vê pedra e fogo que caem sobre a terra e queimam 1/3 da terra. Então, pedra com fogo foi interpretado como meteoros, né? Meteoros são pedras que, quando entram em contato com a atmosfera, eles têm um atrito, ficam incandescentes e caem como bolas de fogo mesmo, como pedras de fogo, né? Então vai cair um monte de meteoros sobre a Terra e isso vai trazer incêndios, vai queimar lá 1/3, né, da região lá da Terra.
Quando toca a segunda trombeta, isso aqui na verdade não vai demorar muito não, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, pelo visto, né? A segunda trombeta fala que uma montanha em chamas cai no mar. O que é uma montanha em chamas? Você já viu a imagem de um asteroide? Um asteroide, ele é grande, né? Ele é do tamanho de uma montanha, do tamanho de um pedaço de terra grande, e que quando entra na atmosfera acontece a mesma coisa, né? Da incandescência, e ele cai como fogo. Então vai ter uma grande destruição por causa desse asteroide que vai cair sobre a Terra, viu? E provavelmente essa primeira trombeta, esses meteoros já eram o começo desse asteroide que vinha vindo, porque quando ele vem do espaço, ele não vem sozinho, ele já vem com aquilo que há ao redor dele, que são pedras menores, né? Então não vem só aquela pedra, vem acompanhado de todas as outras resíduos, né? Que está ao redor dele. Então, de repente, começou como meteoros e aí cai o asteroide. Depois, a terceira trombeta, vai cair uma grande estrela também como tocha. Então vai começar a acontecer, lembra que Jesus falou que ia ter aqueles distúrbios no céu? Então assim, corpos celestes vão se chocar com a terra. Aí na quarta trombeta vai ter um escurecimento do Sol, da Lua e das estrelas, obviamente, né? Porque com tudo isso de asteroide caindo, você imagina o tamanho da explosão, né? É como se fossem várias bombas ao mesmo tempo. Então, sobre a Terra vai ficar toda aquela situação, né, de fuligem, de resíduos, e vai impedir que a luz do Sol ou que a luz da Lua venha até nós. Depois, na quinta trombeta, fala que tem uma estrela que cai, mas é interessante isso daí. Isso é um pouco diferente pela descrição do que a montanha em chamas que veio do asteroide. Ele fala que é uma estrela caída do céu na terra e que abre um poço e que desse poço sai, deixa eu pôr aqui como ele falou, subiu fumaça desse poço e ia subindo essa fumaça desse poço do abismo. Ele fala assim, né? Quando você lê essa passagem e você assiste a imagem de uma explosão de uma bomba atômica, parece que você está dizendo que é aquilo. Né? Você está descrevendo aquilo. Então, assim, uma estrela, que é a bomba, que cai, abre um poço, né? Porque você já viu aquela imagem que abre assim na Terra? Abre um poço e aí sobe aquela fumaça em forma de cogumelo, né? Então, assim, provavelmente ele viu algo parecido com uma explosão de uma bomba nuclear, né? E aí nessa quinta trombeta também eu achei interessante que ele fala sobre gafanhotos, né? Então, quer ver? Ó, vamos achar aqui que eu quero passar para vocês. Então, estamos na quinta trombeta. Aqui. Então, é o capítulo 9 do Apocalipse. Isso tudo que eu falei está até o 9, tá? Então, agora daqui para frente. O capítulo 9, então ele fala sobre isso que eu disse. E fala também sobre gafanhotos. Olha que interessante o versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Depois, quer ver embaixo, no versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro e o seu rosto era como rosto de homem. Depois embaixo, no 9, tinham couraças, como couraças de ferro, o barulho de suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha também uma cauda como escorpião e ferrão. Olha que interessante, né? Na verdade, ele não estava vendo escorpiões voando. Do meio da fumaça, ou seja, do meio daquela bomba, daquela guerra, ele viu aspecto de gafanhotos, como se fossem gafanhotos, né? E ele fala que esses gafanhotos, eles saíam assim como muitos cavalos, eram vários, ou seja, era como se fosse um exército de gafanhotos. E eles tinham barulhos como se fossem muitos cavalos correndo, né? Sabe, naquela época eles tinham o quê? Cavalos e bigas, né? Que eles conheciam para a guerra. Então ele falou que era um barulho como se fossem muitos daquele, né? E que ele tinha uma cauda como se fosse de um escorpião. Então ele era um gafanhoto que ele voava, né? Mas ele tinha uma cauda como um escorpião. Imagina uma coisa que voa e tem uma cauda como um escorpião, que faz um barulho muito grande, né? Que tem couraça de ferro. Esse gafanhoto tinha couraça de ferro, né? Se eu te falar dessa forma e colocar a imagem de um helicóptero de guerra,
você vai falar, ele está falando sobre isso. Ele teve uma visão sobre helicópteros de guerra, né? E fala aqui que tinha o rosto como se fosse de um homem. Coloca depois na internet lá, o helicóptero agora atual de guerra, que você vai ver que na parte da frente do vidro, ele tem como se fosse assim uma proteção, né? Nas janelas. E parece um óculos, parece mesmo assim um olho, aquilo. Parece que tem um rosto de homem. Então, tudo isso que ele falou, olha, um gafanhoto, né? Ou seja, algo que voa, aspecto semelhante a um gafanhoto, compridinho, voando em bandos vários, com uma cauda de escorpião, com couraças que brilhavam, que tinham o rosto, ou seja, a parte da frente, como se fosse o olho de um homem, né? E que fazia barulho de muitos cavalos, né? Para alguém que viveu na época do Império Romano, ele estava falando sobre helicópteros, provavelmente. Né? Então você veja que às vezes quando ele fala alguma coisa aqui que você fala, isso aqui deve ser, viajou, né? Comeu alguma planta lá que deixou ele meio, né? Não, ele estava realmente vendo coisas do futuro. Então eu achei muito interessante isso que aconteceu aqui no capítulo 9. Depois tem a sexta trombeta. Ele está falando sobre a sexta trombeta, né? E aí ele fala assim que tinha como semelhante a cavalos com couraças, né? Também que cuspiam fogo. Então, assim, um monte de cavalos emparelhados, com couraças, cuspindo fogo, provavelmente ele tenha visto tanques de guerra, né? Mas era como ele sabia falar ali. Então, ou seja, ele está vendo, na verdade, um cenário de guerra aqui. E um cenário bem apocalíptico, assim, bem complicado. Depois, nessa sexta trombeta, ele ainda vê sobre as testemunhas, né, que iriam ter testemunhas no período dessa grande tribulação, 2 testemunhas que iriam falar sobre Deus, tentar avisar as pessoas da terra, olha, é o final dos tempos. Então, Deus mesmo assim ainda tinha o cuidado de avisar as pessoas ali para que elas pudessem ser salvas, né? Mas o anticristo vai matar elas, só que depois elas conseguem reviver. Então, ele teve essa visão dessa situação que vai acontecer. Depois, a sétima trombeta. Então, você vê que as coisas vão piorando, né? O negócio vai piorando, piorando, piorando. Aí, na sétima trombeta, ele ouve falar assim, o reino passou a ser de Jesus Cristo. Ou seja, algo ali no mundo espiritual consolidou a vitória de Jesus. Então, ele já estava vendo no futuro a vitória de Jesus Cristo. Ele tem uma visão sobre a mulher e o dragão, né? Falando sobre o povo de Deus e Satanás, né? Sobre o movimento do que Deus iria fazer e o movimento de Satanás, está simbolizado aqui entre a mulher e o dragão. Depois ele fala que o dragão persegue a mulher, então ele estava vendo lá assim, o dragão aqui, ou a serpente, como ele fala, é Satanás. Então está falando, como se ele abrisse um parênteses para falar o que estava acontecendo no mundo espiritual. Estava acontecendo essa batalha, né, entre Deus, entre Satanás, né, contra Deus. Depois ele vê a besta. Então, aqui, quando ele fala da besta do anticristo, já está no capítulo 13. Gente, eu estou tentando correr para falar, vamos ver, tomara que vocês estejam entendendo. Tá bom? Depois, conforme for, a gente vai explicando mais detalhadamente em outros dias sobre isso. Então, no capítulo 13, fala sobre a besta, né? Ou o anticristo. E fala as características da besta, que um dia a gente explica melhor, né? E que ele iria, durante 7 anos, que é o período dessa tribulação, da última semana lá de Daniel, que ele tem falado, né? Que era essa última semana de anos, né? Então, durante esses 7 anos, ele iria ter um governo ali mundial, ele ia começar aos poucos, ia se levantando, ia fazer amizade com Israel, né? Israel ia achar até que ele era o Messias, que ele era tipo o Jesus que eles estavam esperando. Quando o Messias veio, deixa eu explicar isso para você entender. Quando Jesus veio, ele era esperado pelos judeus. Os judeus, eles sempre viveram em função de um Salvador que viria, de um Messias que iria os libertar. Só que Jesus veio para uma libertação espiritual. E eles acharam, na época do Império Romano, que era uma libertação assim ali do Império Romano, né? Que eles iriam vencer o Império Romano, que eles iam se libertar, uma coisa política. Assim como aconteceu com Davi, né? Que libertou eles dos filisteus. Então eles achavam assim que ia ser tipo um Davi. Só que Jesus veio para uma libertação muito maior do que uma libertação política, né? Ele veio para a libertação da nossa alma, da nossa reconexão com Deus.
Então os judeus, eles não acreditaram que Jesus era esse Messias, eles acharam que ele era um profeta, uma pessoa que fazia milagres, uma pessoa, né? Eles acharam isso, mas não que ele era o Messias. E alguns judeus, né, com inveja, com medo de perder o poder que eles tinham político ali devido à religião, né, levaram o povo lá e a rebelião para que houvesse a morte de Jesus. Então, os judeus, eles estão esperando até hoje o Messias. Eles não acham que foi Jesus o Messias. Por isso que se dividiu o judaísmo e o cristianismo, né? Então, quando eles não aceitaram o Messias, eles continuaram esperando. E nós vivemos o Messias, vivemos o cristianismo e sabemos que ele vai voltar. Só que quando Jesus voltar, eles vão achar que Jesus está vindo pela primeira vez, que é o Messias deles vindo pela primeira vez. Na verdade, ele já veio e já está voltando, né? Então, como eles estão esperando ainda esse Messias, eles vão achar que o anticristo é o Messias deles. Aí, durante 3 anos e meio, ele vai enganar Israel. Até a hora que o anticristo vai sentar no trono de Deus, no templo de Deus, se fazendo parecer Deus. E aí eles vão falar, opa, esse aí não é. Vai cair a ficha deles. Esse não é o Messias. E aí começa a segunda parte da tribulação, lá os outros 3 anos e meio, que é bem complicado. Aí eles vão reconhecer que quem era o Messias era Jesus. E diz lá em Miqueias que eles vão prantear, né, por esse Messias, que eles não aceitaram. Mas enfim, essa é uma outra história. Então essa besta, esse anticristo, ele vai estar ali reinando durante esse período, né? Vai ser um governo global. E diz também que ele também teve uma visão aqui do falso profeta, ou seja, da outra besta, que é assim, vai ter a besta principal, que é o anticristo, e vai ter a outra besta, que é o falso profeta, que é aquele, provavelmente vai ter um caráter religioso essa pessoa, uma função religiosa, em que ele leva todas as pessoas a adorarem a primeira besta, ou seja, ao anticristo. Então vai ter o anticristo e vai ter um tipo do lado dele que vai sempre levar as pessoas a adorarem. Diz até aqui na Bíblia que essa besta vai ter uma imagem. E essa imagem, ela vai se mover, ela vai se movimentar. E as pessoas vão ficar assim, adorando a besta, nessa imagem que se move. Você sabe que estão sendo desenvolvidos hologramas, né? Imagens de hologramas. Então, muitas vezes você pode ver uma pessoa ali e ela não estar ali através de um aparelho, né? Que transporta a imagem de um lugar para outro em 3D. Então, diz que as pessoas adorariam até, né? Por essa imagem se mover, ou seja, em todos os cantos da Terra, ela estaria presente através desses, talvez, hologramas, né? Então, veja que ela vai querer que todos adorem a ela. Adorar como? Você fala assim, como assim adorar? Ajoelhar? Não. Adorar é prestar culto, é prestar serviço a ela. É isso que ela vai querer. Que todos obedeçam a ela, que todos achem que ela tem a solução de todos os problemas. Ela, que eu digo, é essa pessoa, essa besta, ou seja, o anticristo, né? Então, todos vão achar que ele, né, está no controle de todas as coisas. Ele vai ter até fazer sinais, coisas assim, e as pessoas realmente vão se enganar no começo, mas depois vão perceber quem ele é. Depois que ele fala sobre isso, ele fala até sobre o número da besta, que haveria um número dessa besta, ou desse anticristo, que se nós tivéssemos esse número, nós não entraríamos no céu, no reino de Deus. Nós não podemos deixar que esse número seja dado a nós. E o que é esse número? Ele fala até de um número aqui que é 666. O que seria esse número? Seria um código de barras? Seria um nanochip? Seria... A gente não sabe, a tecnologia está evoluindo. Então você sabe que antes a gente usava muito dinheiro. Hoje em dia já não é muito dinheiro, já é cartão, né? Porque perde o dinheiro, não sei o que, mais fácil o cartão. Aí do cartão já começou a ser uma teletransferência, né? Através de computador e celular. E depois disso,
né? Para que você não tenha problemas com roubos de cartões ou para facilitar as transações, eles vão querer colocar todas as suas informações, vamos supor, tá? Vou supor aqui, num nanochip, injeta embaixo da pele, quando você passar no punho, como diz aqui, ou na testa, né? Que é mais fácil para você passar em detectores, né? Quando você passa, então tem todos os seus dados ali, fulano de tal é assim, assim. Você hoje para entrar num lugar não precisa ver a temperatura, não precisa ver, passar o álcool gel. Tudo bem, agora foi simples, tá? Mas depois, quando você tiver todos os seus dados inseridos, esse governante mundial, através da rede de computadores, vai saber onde você está, o que você está fazendo, o que você está comprando, vai ter total controle sobre você, se você está pagando os seus impostos, se você está negando esses impostos, se você está viajando para onde você está indo, o que você está fazendo. Então, com a desculpa de controlar a violência, o terrorismo, as doenças, para que não haja um caos maior mundial, ele vai conseguir controlar as pessoas. Por pouco agora, por causa de um vírus, né? A gente já está sendo controlado, não é? Não pode viajar de um lugar para o outro, não pode, tá certo que não pode, né? Porque senão espalha mais o vírus, mas só por uma situação assim você já se sente controlado. Você imagina depois quando você vai ser controlado com todos os seus dados, não vai dar para você se apagar, né? Você vai estar exposto ao controle desse anticristo. Aí ele começa a falar sobre os 7 flagelos, que são as últimas partes, né? Os últimos ais, né? Que fala da Bíblia. O primeiro flagelo começa a falar dos flagelos no capítulo 15 de Apocalipse, tá? Então, o primeiro flagelo fala sobre úlceras malignas nos que têm o número da besta. Então, vão ter úlceras, cânceres nessas pessoas que têm isso. Talvez até pela radiação de alguma coisa eletrônica ali dentro da pessoa, sei lá, né? Aí tem o segundo flagelo, onde morre todos os seres do mar. Então, com tudo isso que aconteceu, né, com todos esses desastres, com todas essas bombas, com asteroides, com todas isso que aconteceu, então houve um desequilíbrio ecológico, certo? E aí morre todo o ser do mar. E você sabe que quando acontece uma coisa, ele começa a desencadear em cadeia outros problemas da natureza. Depois, o quarto flagelo, o terceiro flagelo, né? Que haveria sangue nas fontes de água, ou seja, morte, né, em todas as fontes de água. O quarto flagelo, os homens se queimam com o sol, porque aí com tudo isso na atmosfera, imagina a camada de ozônio, coitada dela, né? E aí, então, o sol vai abrasar os homens, vai queimar os homens. O quinto flagelo mostra que vai ter uma intensa dor, as pessoas vão sentir uma dor, assim, horrível, né? Sexto flagelo, o rio Eufrates seca por causa do calor. Você vê, se os homens estão sendo abrasados pelo calor do sol, então a água também vai evaporar, os rios vão evaporar. E aí vai abrir um caminho para que reis do Oriente, do extremo Oriente, venham para atacar o centro da terra. Nós vamos falar sobre aqui, que é Israel. E aí vem o sétimo flagelo, o maior terremoto que já houve. Quando ele fala do sexto flagelo, ele está falando que todas as nações, todos os reinos vão se reunir num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Neste lugar, todas as nações da terra vão atacar Israel, porque nesse momento só Israel vai estar falando de Deus. Porque lembra que eu te falei que eles perceberam que Jesus era o Messias e que aquele anticristo não era Messias coisa nenhuma? Então eles começam a ser a resistência ali naquele momento contra todo esse sistema. E aí as nações da Terra querem eliminar esse povinho aí que está resistindo, né? Que está trazendo complicação, entre aspas, para eles, para o planeta. E aí vão todos eles ali contra Israel, nesse lugar que se chama Armagedon. E no sétimo flagelo mostra que então nesse momento, quando eles decidem atacar Israel, haverá o maior terremoto que já houve até então, como se nunca ouviu. Né? Nunca se viu. E aí ele tem uma visão sobre a queda da Babilônia, que é o sistema do mundo, né? De luxúria, de egoísmo, de prazeres mundanos, de coisas que levam à destruição, que levaram as pessoas a ficarem longe de Deus, da mentira, de todo tipo de pecado. Todo esse sistema, né? Ele é chamado de a Grande Babilônia. Então vai ter a queda da Babilônia, ou seja, todo esse sistema vai cair, vai mudar
a mentalidade daqueles que sobrarem no mundo, né? Aí ele tem uma visão da luta da besta contra Jesus. Aí a besta perde, que é o anticristo, e o falso profeta que anda junto com ela. Os dois perdem e vão para onde? Para o inferno, para o lago de fogo. Para sempre. Eles vão ser punidos, né? Um tormento eterno. O inferno é um tormento eterno, né? Aí ele fala também sobre a prisão de Satanás durante 1000 anos, tá? Então aqui, ó, isso tudo, a prisão de Satanás já está lá no capítulo 20, nós já estamos terminando, tá? Então, vai ter a prisão de Satanás por 1000 anos. Depois de 1000 anos, durante esses 1000 anos, Jesus vai reinar aqui no planeta. Aí ele volta mesmo, como pessoa, vem reinar aqui no planeta. E depois Satanás é solto, depois desses 1000 anos, é derrotado, tá? Porque ele ainda tenta enganar algumas pessoas que nasceram nesse milênio. Ele é derrotado e aí sim ele é jogado lá no lago de fogo, ou seja, no inferno, onde já estão a besta, o anticristo e o falso profeta. E todos aqueles que não aceitarem o que Cristo quer nos trazer, que é o livramento disso, né? Depois disso que Satanás é derrotado e lançado no lago de fogo, aí tem o grande trono branco, que é o trono do juízo de Deus. Deus vai julgar as pessoas. Diz que todo ser que já viveu na terra vai passar por esse trono. Só que aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida não vai ser julgado. Porque ele tem um advogado muito bom, que é Jesus, né? Ele já reconheceu que ele errou, né? Ele já pediu perdão, ele já foi perdoado por Jesus, já foi limpo, ou seja, já pagou a condenação dele pelo sangue de Jesus, então ele não tem que passar ali no julgamento, né? Mas só aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, como que a gente faz para ter o nosso nome nesse livro? Meu Deus do céu, já pensou ouvir de Deus: malditos, apartem-se de mim? Não, a gente tem que ouvir: benditos, vinde ao reino de meu Pai. Né? Então, aquele que aceitou o sacrifício de Jesus, o cristão, aquele que entendeu o que Jesus fez por nós e aceitou, então tentou seguir a Jesus, esse é o que tem o nome escrito no livro da vida, que tem a sua salvação ali garantida. Os outros vão ser julgados pelas suas obras. E quem é que não teve nenhuma obra má aqui na terra, né? Todos nós erramos, todos nós merecemos o castigo ou a consequência daquilo que nós fizemos. Então as pessoas vão ser julgadas pelas suas obras. E aqueles que forem julgados vão ser também levados lá para o lago de fogo, ou seja, o tormento eterno, o inferno. Misericórdia, né? Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que o seu nome, que você está me ouvindo aqui, seja escrito no livro da vida, o seu e a da sua família, em nome de Jesus. Depois ele tem uma visão do novo céu e da nova terra, né? E da nova Jerusalém. Ou seja, tudo vai mudar. Tudo vai voltar a ser como Deus tinha imaginado no começo, sem dor, sem sofrimento. Nós vamos estar na presença de Deus, vamos ter ali Deus todos os dias conosco. Vai ser uma vida, não vai ser uma vida chata não, viu gente? Vai ter muita coisa boa para fazer lá. A gente pensa que o céu é uma nuvem, uma pessoa lá em cima da nuvem, ou um jardim, né? Não é isso não. É a presença de Deus, são coisas espirituais, novas experiências, numa outra dimensão. Olha que coisa maravilhosa, né? Novos céus, nova terra, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Que coisa linda, né? Cidade linda, com ruas de ouro, com mar de cristal, ou seja, tem uma outra aparência, coisas que não, ó, ouro, cristal, pedras preciosas, tudo coisa que não é destruído, tudo que é valorizado neste mundo por ser uma coisa que não é destruída mais. E a morte já não mais haverá. Então veja, tudo isso vai acontecer. E nós estamos naquele pedacinho lá, no começo de guerras, rumores de guerras, fome, peste, alguns terremotos, nós estamos começando. Então, que a gente se prepare, porque isso pode acontecer muito rápido. Tem gente que fala assim, mas ainda vai acontecer tudo isso? Não, mas pode acontecer muito rápido, entendeu? Questão de dias ou de meses, a gente não sabe, né? A Bíblia diz que quando a figueira florescesse, que haveria o sinal que estava próximo o verão. E a figueira é o símbolo de Israel. Então, quando Israel florescesse, aquela geração, ela não passaria sem que todas essas coisas acontecessem. E quando que Israel floresceu? Em 1948, quando eles voltaram a ser uma nação,
depois da Segunda Guerra Mundial, que eles tiveram ali uma terra para eles voltarem e se apresentarem novamente como nação. Então, em 1948, Israel floresceu. Está próximo o verão. Não passaria essa geração sem que tudo acontecesse. Ou seja, uma pessoa de 100 anos, que nasceu em 1948, 2058, né? Não estou dizendo que estou falando assim, uma pessoa de 100 anos daria esse período, mas pode ser antes, pode ser depois, pode ser ali, entendeu? Então, a gente não sabe o tempo, a hora, o importante é que nós estejamos preparados. Então, para finalizar, eu quero ler para vocês só um versículo que está em Mateus 24, 36, que diz assim, ó, Jesus falando: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem o Pai. Senão o Pai, desculpa, né? Nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus é a arca. E estavam todos lá desapercebidos, ninguém acreditava em Noé, ninguém acreditava no que ele estava falando, né? Queria vir a destruição, que nós deveríamos estar ali na arca, né? Protegidos por Deus. Ninguém quis ouvir, só a família dele, ele pegou os animais, colocou lá, a mesma coisa agora. As palavras estão sendo ditas, você ouviu essa palavra hoje, né? Teve a paciência de me ouvir 1 hora falando. Mas assim, em 1 hora é um tempo pequeno para poder falar sobre tudo, né, que vai acontecer. Mas para você ter uma ideia, a gente deu uma pincelada. Então você ouviu, as pessoas estão ouvindo. Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu amo vocês. Eu estou aqui falando. Eu não ganho nada com isso de fazer esses vídeos. Eu faço porque eu sinto que é o meu chamado, de eu falar de Deus para as pessoas, de eu colocar o reino de Deus dentro do coração das pessoas, que essa palavra maravilhosa de Deus aqui, sabe, inteira, esteja no coração de vocês, e vamos estar apercebidos. Não vamos deixar chegar o dilúvio ou a destruição e a gente ser deixado para trás, né? Então que você esteja preparado, que o dia que Jesus vier nos buscar, você possa vê-lo resplandecente, maravilhoso, que você seja arrebatado juntamente comigo, que pretendo ser, né? Que nós estejamos todos juntos louvando ao nosso Senhor um dia. Amém, queridos? Que a sua família seja tocada, que você seja uma luz para a sua família, seja você então, se ninguém falou de Deus para ele, seja você a falar, viu? Que você possa se analisar, que nós possamos nos analisar, ver os nossos erros e modificar o nosso comportamento. Amém, queridos? Eu ia cantar uma música aqui para vocês, mas como já tem bastante tempo de vídeo, fica para vocês essa mensagem. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.